Salve, salve família, tô aqui eu de novo, mais um vídeo. O vídeo agora é sobre foi vexame ou não vexame dos times brasileiros no Mundial, principalmente do Palmeiras, né? E eu posso falar mais sobre o Palmeiras. Então, vamos assistir o vídeo aqui do Donati, que é da TV Alviverde. Ele vai falar sobre se foi vexame ou não, qual a opinião dele, e eu deixarei minha opinião também. Antes de tudo, vai deixando seu like, inscreva-se no canal, dê essa força aí pra nós, deixe seu comentário aí o que você achou do desempenho do Palmeiras no Mundial. Mais pra frente eu deixo a minha opinião pra vocês saberem. Bora lá pro vídeo. Fala, meus amigos, minhas amigas. Bom, rapaziada, acabou o Mundial para os times brasileiros, né? Eu, sinceramente, me peguei até torcendo. Ele vai falar que pegou torcendo pro Fluminense. Eu fiquei muito torcendo pro Fluminense. Eu tava na frente dos flamenguistas, eu botei na mente deles que eu ia torcer pro Fluminense. Eles ficaram muito putos comigo. Flamenguista torceu pra ninguém, né? Flamenguista tem um ego lá em cima. Pô, e deu pena, hein? Ainda mais da forma que jogou o Fluminense contra o Chelsea. Eu não sei se o Fluminense jogou mal ou se o Chelsea faz o outro time jogar mal. Vai saber também, né? De certa forma, pro Fluminense. Acho que seria legal o Fluminense ir pra final, seria merecido. Foi a história, sem dúvida, mais surpreendente. Sim. Acho que foi o time mais positivo dos brasileiros nessa competição. E o que jogou melhor. O Flamengo caiu ali pro Bayern ali e tal, nas oitavas, mas não achei que jogou bem os outros jogos. Contra o Los Angeles jogou muito mal. Competição, não só porque chegou mais longe, mas porque enfrentou adversidades muito grandes. Sim. E superou. É muito difícil. É muito difícil, né? Você passa por uma Inter, você passa por um Al-Ahly, passar por um Chelsea seria um O Al-Ahly, que eu achei que ele não ia passar, passou muito bem. feito épico. Mas eu acho que o torcedor do Fluminense já tem motivos de sobra para se orgulhar. E na verdade eu não consigo olhar para nenhum brasileiro e atribuir. O torcedor do Fluminense, se olhar e chorar e falar que devia ter jogado mais, né? É loucura. Só tem que agradecer e pronto, acabou. Como vexame. Eu acho que as histórias que foram contadas por todos os times são legais. São histórias aí que colocam o futebol brasileiro num patamar um pouco mais aceitável. E que dentro dessas histórias, cada um apresentou pontos positivos e pontos negativos, altos e baixos, que são inerentes de qualquer campanha, de qualquer jornada. Agora, eu não caio nessa história que estão tentando empurrar a goela abaixo do palmeirense, de que foi vexame, de que o Palmeiras passou vergonha. Vão falar de... Eu não acho que foi vexame, mas também não acho que foi um puta mundial do Palmeiras. E acho que o Abel se perdeu nas suas convicções ao longo das partidas. Porque, ó, eu vou dar um exemplo para vocês. No primeiro jogo contra o Porto, entrou muito bem o Felipe Antos. E depois disso, mano, sumiu do time. Aí ali contra o Miami, ele me bota o Rocha e tira o Giai. Eu não sei se ele queria poupar o Giai, mas foi um jogo decepcionante. Conseguiu ali o empate, mas foi um jogo que me subiu aquela interrogação na cabeça. Falei, pô, véio, vai dar merda mais pra frente. E deu. vergonha do Fluminense agora. Eu acho que o Fluminense teve até um pouco mais de dificuldade do que o Palmeiras contra esse Chelsea. Teve. E assim, pode não ser. O Chelsea veio muito querendo contra o Palmeiras, mas contra o Fluminense eles jogaram muito certinho. Ter o melhor Chelsea da história, e não é, longe Não é. disso. Mas é um time de muito investimento, é um time ainda de Premier League. É um time que é difícil de ser batido, cara. E a gente, em algum delírio megalomaníaco, esqueceu disso. O Mundial serviu para mostrar que tem jogo, que tem enfrentamento, que se você não tiver receio, se você estiver bem preparado, você consegue jogar contra esses times, principalmente os que não são de primeira prateleira. É jogo até de igual para igual, cara. Aham. Claro, pegar um Bayern, pegar um City, pegar um Real, pegar um... O que confundiram muito foi com um time de primeiro escalão, tipo o Bayern. O Flamengo quis jogar contra o Bayern, foi sair pra jogar contra o Bayern. Falar, jogou de igual para igual. Não jogou. O Bayern brincou com o Flamengo, ele fazia 2 e descansava. Eu não esperava o primeiro gol do Flamengo, que foi um golaço do Gerson. E foi lá, ampliou para mais 2 e descansou. Aí depois veio aquele pênalti que eles também não esperavam, foi lá, ampliou para 2 e descansou o resto do jogo. Não foi pau a pau. Isso é conversa de maluco, conversa de flamenguista. o buraco é mais embaixo. PSG, o buraco é muito mais embaixo. Mas deu pra mostrar que tem jogo. Agora, isso não significa que é fácil, isso significa que é tranquilo, Não. significa que é, melzinho na chupeta, vamos lá pegar esse Chelsea aí, vamos bater os caras. Badada. Não é, não é. Então, eu acho que quando a gente fala do Palmeiras... E outro que os caras têm um investimento monstro. O Fluminense fez uma campanha de maluco, velho. Perto desses times com investimento lá em cima. O Renato Gaúcho tá mais do que certo falar sobre isso aí. Tanto a imprensa quanto, sei lá, o torcedor mais extremista, eu acho que em algum momento ele acaba sendo pautado por uma régua que obviamente tá muito alta e tem que estar, só que em alguns momentos ela é um pouco irrealista, no sentido de que
Uhum. Qualquer vitória entra no espectro da obrigação. Então, se o Palmeiras vence 20 jogos, mas perde o 21º, A questão do Palmeiras com o Chelsea, muitos falaram que era obrigação vencer. Obrigação não era. Obrigação era do Chelsea vencer. Mas que dava o Palmeiras ganhar, dava. A postura do Abel com o time que ele entrou foi bizarra. Eu não esperava. Eu esperava que o Palmeiras partisse pro jogo. Mas Abel, né? a gente não vai olhar para os 20 e falar, caralho, isso foi legal. A gente está muito focado no erro. Talvez até por desgaste com o Abel, mas a gente está muito focado com o olhar, com a lupa só em cima do que deu errado. E o desgaste com o Abel é pelo série de erros que ele vem cometendo, né, ao longo de 2023 pra cá. Foi um no rabo do outro. Ele tá fazendo cada. É melhor nem comentar. E não olha para o que deu certo. De 20 jogos que a gente vence, a gente vai focar no 21º que não venceu. Então qualquer vitória se torna irrelevante sob o espectro da obrigação. Se tornou obrigação vencer tudo e todos sempre. E qualquer derrota me parece meio que uma terra arrasada. Eu acho que o clima tá um pouco assim. E de novo, atribuo o desgaste do Abel, até por conta de algumas posturas do próprio Abel. Acho que até ele chama um pouco disso para si. Com algumas entrevistas, com algumas ideias, com algumas inconstâncias, incoerências até. É fato. E isso que eu tô falando. Mano, quando ele entra ali com a dobra lateral, dá vontade de quebrar a TV e sair fora. Às vezes nem quebrar, só desligar e ficar na minha e ver outra coisa, porque é coisa de louco aquela dobra de lateral dele. Aqui, eu não visto que foi uma vergonha do Palmeiras no Mundial. Eu não acho que foi uma vergonha do Palmeiras no Não Mundial. foi uma vergonha. Eu acho que a gente fez um jogo horrível contra o Inter Miami. Eu acho que a gente fez um primeiro tempo. Eu acho que a vergonha maior é atribuída ao Botafogo, né? Pela postura que ele teve contra o Palmeiras, né? Se o Palmeiras foi vergonhoso, que seria o Botafogo? Muito abaixo contra o Chelsea. Mas há de se lembrar também que do lado ali tem um adversário forte. E acho que o Chelsea surpreende o Palmeiras com aquela forma de atacar com 5 jogadores, com muita movimentação que confunde. O Chelsea entrou da forma que o Palmeiras deveria entrar, né? O Abel não esperava, ou esperava, sei lá, por isso que ele colocou aquele time mais pra trás. Mas eu acho que se ele ataca, ele não daria tempo do Chelsea atacar, entendeu? A melhor defesa é o ataque, tem? O time e a gente demora para entrar em campo. Demora até pelo menos uns 35 minutos do primeiro tempo, que quando tem o ajuste, aí o Palmeiras entra no jogo e faz um segundo tempo bom, empata o jogo. Não acho que amassou o Chelsea, igual o Felipe Melo falou, Não, mas acho que jogamos melhor. Ali no começo do segundo tempo, até uns 15 minutos ali, o Palmeiras jogou muito bem. Ali eu tive aquela esperança de, vai ganhar. Mas aí, novamente, fez o gol, deu aquela recuada, chamou o Chelsea. Claro que foi o gol na infelicidade, no frango do Everton, mas mesmo assim, o Palmeiras acabaria levando o gol. Se na falha do Everton não, acabaria levando o gol, porque recuou e deixou o Chelsea jogar. Em algum momento, acho que chegamos muito perto da virada. E o que poderia acontecer se o jogo vai para prorrogação, com o Chelsea que claramente já dava um declínio físico? E eu acho que provavelmente o Abel esperava que fosse para prorrogação, que ele demorou a mexer, ele segurou as substituições, assim contra o Botafogo ele segurou as substituições. Eu acho que ele, no planejamento dele, seria a prorrogação. E o Palmeiras que estava mais inteiro e buscando a trocação franca naquele momento. Cara, a gente perdeu com um erro individual do goleiro, velho. Quem controla isso? Ninguém Não controla tem isso. como. E é por isso que é duplamente dolorido. Eu atribuo a derrota a erro do Abel por escalação e da forma que o Palmeiras jogou, mas tá um pouco na conta, assim, um pouco acima do Abel, a falha do Everton. Esse Mundial foi um Não cavalo tô selado, crucificando, cara. mas Vai ele tem doer culpa. durante um tempo. Porque a chance de você passar esse Chelsea era pegar um Fluminense na semifinal a um passo de Ir pra chegar numa final. final histórica. Você imagina como ia estar o Brasil se hoje a gente tivesse enfrentado o Fluminense e por acaso tivesse passado? Como estariam os rivais? Você já parou pra pensar nisso, cara? Que foda Flamenguista é doidar. O que mais se incomoda de um brasileiro estar se dando bem no Mundial de Clube é flamenguista, eu não sei por quê. seria? Pois é, a gente perdeu a oportunidade, dói pra caralho. Agora, eu não visto essa carapuça. Eu não entendo dessa forma, eu não vou nesse extremismo de achar que foi uma vergonha que o Palmeiras apresentou. De jeito nenhum. Ah, mas o Palmeiras não venceu nenhum europeu. Tá bom, então se tivesse vencido o Porto, mas caído nas oitavas, a gente ia estar contente? Ah, cara, eu discordo. Se tivesse vencido pelo menos o Porto, ou não vencido o Porto e vencido o Chelsea, acho que a aceitação num todo seria melhor. Acho que a gente não reclamaria tanto. Perdemos para um Chelsea, mas ganhamos do europeu. Aquela vergonha de que o único time que não ganhou do europeu não teria. Acho que a aceitação seria melhor. Aí eu discordo com o Dona. Não ia, cara. E outra, se tivesse vencido o Porto, o discurso da galera ia ser, mas o Porto era o mais fraco, era o mais Sim, merda. mas teria ganhado. Então, cara, pra exaltar um, colocam os outros lá embaixo. É legal perder de goleada como o Flamengo perdeu.
E como o Palmeiras perdeu, uma grande vergonha. Ah, que ironia. Então é por aí, cara. Assim, isso tudo também não quer dizer que o Palmeiras não precisa melhorar, que o Palmeiras tá perfeito. Não é nada disso, cara. Não é nada disso. Precisa melhorar e precisa muito. Esse segundo semestre, se o Abel não colocar as ideias aí nos eixos, se não escolher um time titular logo, um jeito de jogar, se não definir posicionamento dos jogadores, se não arrumar o time. Posso falar? Ele não vai arrumar. O meu medo é esse, o Abel continuar com as convicções dele. É o que ele vai fazer. Ele vai trocar jogador que veio de uma posição para jogar em outra e não performar. O que ele tá fazendo com o Vitor Roque é sacanagem. O jogador tem que ser muito foda para não se queimar nos esquemas do Abel. Cara, eu tô cansado de falar do Abel. Eu acho que eu não preciso nem falar mais do Abel, tanto que eu tô ficando. Eu era o maior defensor do Abel e hoje eu tô só criticando ele, porque não tem como defender ele mais. Time de uma maneira consistente, não vai rolar. E aí fica um grande ponto de interrogação. Na Libertadores é universitário. Pô, dá pra passar, né? Tem que se esforçar muito pra cair pro universitário. Depois pode vir um River. Aí já é o buraco mais embaixo. Aí A já Copa do é. Brasil é contra o Corinthians. É um derby, é um jogo gigantesco. Mas olha aí o que o Corinthians tem passado, cara. Agora, qual é o Palmeiras que vai jogar? É o Palmeiras que entrou contra o Inter Miami, aquele time espaçado, que tem medo de sair jogando, que se acovarda, que dá bicão, que não retém uma posse de bola. É esse Palmeiras? Ou é o Palmeiras que apresentou um futebol bom contra o Porto? É o Palmeiras que apresentou Contra um o futebol bom contra Botafogo. o Botafogo? Não, contra o Botafogo foi maravilhoso. Os caras botaram fudendo no Botafogo. O Botafogo parecia uma menina acuada. É o Palmeiras que apresentou um futebol bom no segundo tempo contra o Chelsea. Qual vai ser o Palmeiras? Qual vai ser o Palmeiras? Esse é o ponto de interrogação, essa é a dúvida que a gente precisa sanar. E isso tá nas mãos do Abel. Vai sanar? Eu não sei. O pior de tudo tá na mão do Abel. Sinceramente, eu acho que não vai mudar muita coisa. Ele pode até chegar em um semifinal, final, mas ganhar, eu creio que não. Acho que todos os times já sacaram qual que é do Abel. No jogo mais importante, ele se caga. Ou se caga ou não sabe o que fazer. Recua time, tenta uma bola, e isso não é bom. Mas com relação ao Mundial, eu acho que não foi vexame nenhum. Acho que o Palmeiras fez um bom Mundial, razoável, né? Acho que o melhorzinho de todo foi o Fluminense. Não tem nem o que dizer, o que comparar. O Fluminense foi muito bem, parabéns Fluminense, chegou aí a semifinal, quase bateu na trave para a final, mas em relação ao Mundial em si não teve vexame, nem o Flamengo perdeu pro Bayern, não foi vexame. Algo um pouco vergonhoso ali foi o Botafogo, da maneira, não foi nem porque saiu pro Palmeiras, mas ele saiu nas quartas de final, foi pela maneira que ele saiu. Mas é isso aí, deixa a sua opinião nos comentários, o que você acha. Nós estamos juntos, falou.